E agora, por último, concedo a palavra ao senhor Antônio Carlos Fontes Sintra, coordenador da Comissão de Direitos do Consumidor da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Deputado Franco Cartafina, agradeço o convite por estar aqui. Cumprimento a doutora Ione Amorim pelo importante trabalho do IDEC nesse esclarecimento contínuo da sociedade civil, ao doutor Leandro Almeida também pela relevância do trabalho do PROCON, ao doutor Paulo Bincheski, amigo de muitas lutas aqui no Distrito Federal, e ao doutor Leandro Vilain, a quem tentaria imitar a velocidade da fala para poder me conter no tempo de 10 minutos. Fiz meu melhor. Sim, eu tentarei fazer o meu também. Eu estive presente nas últimas reuniões, acompanhando as discussões dessa comissão, e eu percebi que a toada tem sido demonstrar a importância desse projeto. Portanto, hoje a minha intenção é caminhar de uma forma diferente, é trazer aqui algumas contribuições para o seu relatório, fruto de algumas reuniões dos defensores públicos do Brasil que trabalham nessa área. Nós estivemos no último mês debatendo o projeto e escolhemos, então, 4 pontos que nos parecem mais relevantes. Hoje eu trago 3 e, futuramente, nós deixaremos também a nota técnica no seu gabinete. Eu digo desde já que é uma responsabilidade imensa alterar o CDC. Eu fiz o meu doutorado, meu pós-doutorado em Portugal, no Canadá, e lá fora eu digo que ele é respeitado como modelo internacional. Isso é uma legislação única do Brasil, porque as demais, de algum modo, são vistas como uma cópia de diplomas estrangeiros. Isso acontece comumente nos demais códigos, mas não no CDC. Ele é tupiniquim, ele é nosso, e ele é bom, e ele funciona. E agora a discussão é como que a gente pode trazê-lo para fazer melhor, ele ficar ainda melhor do que já é. Eu quero começar, então, a proposta em cima do artigo 54E. O que ele está dizendo ali, essencialmente? Ele está criando o limite de 30% para os descontos de empréstimos feitos em folha de pagamento. O que ele traz de novo? Nada. Porque nós temos já 3 legislações que dizem isso. Então, nós temos ali o artigo 1º da Lei 10.820, nós temos o artigo 45 da Lei 8.112 e o artigo 5º do Decreto 8.690. Ele trazia algo novo? Sim, trazia. O texto original desse projeto era muito bom. E a nossa proposta é o retorno dele. Por quê? Por que o que está lá não resolve? Justamente porque o que está lá já existe. E o que ele gera? Eu quero contar uma história aqui do Distrito Federal, de um banco chamado BRB, quem mora aqui passa pelo menos em frente dele, e eu acredito que boa parte de vocês não seja correntista e vocês têm sorte disso. Mas os funcionários públicos do Distrito Federal são obrigados a fazer parte desse banco, porque isso está na lei orgânica. O que acontece, então? No momento em que os empréstimos que são concedidos estouram os 30% da folha de pagamento, começa a se conceder empréstimo com uma cláusula dizendo que é possível se descontar da conta corrente, por onde passará obrigatoriamente o salário. Isso gera uma situação com a qual eu me deparo há 10 anos, isso começou fortemente em 2009, atingiu o seu ápice em 2012, de ter funcionários públicos do DF com 100% da renda comprometida. Toda a renda. Eu me lembro de atender uma vez um bombeiro que chorava na minha frente dizendo que gastou tudo com empréstimo para tratar o câncer no cérebro da filha, que a filha estava curada, mas agora ele não tinha o que dar de comer para ela, porque não sobrava para ele nada do salário. Ora, qual é a definição quando todo fruto do seu trabalho vai para uma outra pessoa, senão escravidão? Não há exagero nisso. E veja que escravidão por dívida já existiu no passado. Na Grécia e na Roma Antiga existia. Quem gosta de ler a Bíblia tem um livro lá no finalzinho, que é a Carta a Filemon, em que há um escravo, Onésimo, que era um escravo de dívida. Como é que funcionava o escravo por dívida na Antiguidade? Se ele não pagasse, ele se tornava escravo por 5 anos. Depois de 5 anos ele estava liberto, o que não existe aqui.
Durante esses 5 anos, não podia tocar no corpo dele, era garantido a ele alimentação, moradia e roupa. O regime de escravidão que nós temos hoje é ainda mais grave, porque hoje não tem nenhuma garantia. A pessoa fica simplesmente sem o básico para comer. Isso acontece, doutor Leandro, com os grandes bancos, raramente. Mas isso acontece com os bancos menores e acontece com as grandes financeiras. Sabe, eu torço para o Guarani, infelizmente, eu sofro com isso. Então, o que eu penso? Eu não vou deixar esse legado para o meu filho. Eu falei, meu filho vai torcer para o Palmeiras. Mas até hoje eu não tive coragem de comprar a camisa do Palmeiras para ele, porque é como se ele estivesse ostentando um logo de um senhor de escravos. Não tem condição. Então, quando mudar o patrocínio, talvez eu consiga comprar isso para ele. Isso precisa ser mudado, até mesmo por questão de coerência. Veja só. Eu trago aqui algumas questões. Então, aqui, o artigo 54D, eu tinha trazido ali o texto do Senado, o texto antigo do Senado, me parece ser a solução. Eu não quero lê-lo agora, para poder otimizar meu tempo, mas eu queria chamar a atenção que o artigo 7º da Constituição diz lá que são direitos dos trabalhadores e vai dizer a proteção do salário na forma da lei. Ora, essa proteção constitucional está bem expressa ali no CPC, quando ele fala que é impenhorável o salário. E os juízes, de fato, quando fazem um bloqueio, tomam o cuidado para que esse limite do mínimo substancial não seja atingido. Ora, veja só, o juiz não pode confiscar o salário de alguém, mas o banco pode. A incoerência continua ainda. Nós temos aqui a previsão, acho que eu fui um pouquinho, mas não, está ali em cima, do tratamento dado ao alimentante. Como é que funciona quando alguém tem que pagar alimentos para o filho? A jurisprudência uníssona tem colocado isso num limite de 30% também. Às vezes, quando tem muito filho, chega lá a 40%, mas diz, esse pai não pode ficar sem o mínimo substancial. Não, mas é uma criança que está precisando de alimentos. Não importa. Tem que garantir o mínimo para o pai, mas o banco pode. A criança vale menos do que o crédito do banco. Olha a incoerência que nós temos aqui. E isso acontece aqui no país, é impressionante, mas é esse o sistema que nós temos hoje. E essa incoerência continua ali. Se a gente olhar o artigo 6º, o inciso 11 e o inciso 12 do atual projeto, o que ele está propondo? Ele está propondo essa garantia das práticas de crédito com um mínimo existencial. Ora, como é possível um diploma dizer isso abertamente, mas o único dispositivo que garantia efetivamente esse princípio foi alterado no Senado, de modo que hoje fica só o discurso. Não é possível aprovar um diploma incoerente entre si. Não é possível aprovar um diploma que seja incoerente com a Constituição. Não é possível aprovar um diploma que permita um peso ao banco diferente ao alimentado. São inúmeras incoerências presentes no nosso sistema que precisam ser resolvidas. O segundo ponto que eu queria levantar aqui de alteração do projeto é algo muito simples. Então, ali no artigo 54E, vai falar sobre esse direito do consumidor de devolver ao banco o empréstimo que ele tomou dentro do prazo de 7 dias. O direito de desistência, já presente no artigo 49, agora expresso para o crédito. A única ressalva que eu faço aqui é uma preocupação de gato escaldado. Isso já aconteceu no passado e pode acontecer de novo. Existe esse direito no Código, e existe também a possibilidade de você pedir o pagamento antecipado da dívida de modo que você desconte isso. Ora, o que os bancos fizeram por muito tempo? Encontraram subterfúgios para burlar esse direito, colocando uma taxa que já existiu no passado, o Banco Central acabou com ela, que é a TLP, que é a taxa de liquidação TLA antecipada, né, e que dizia o quê? Ah, tudo bem, eu vou te dar o desconto agora que você está pagando antecipado, mas você precisa pagar uma taxa, que coincidentemente era o valor do desconto. Algo que pode acontecer ali é colocar juros de forma diferenciada daquele que já está sendo praticado no contrato. Então, a nossa solução é que fique claro que os juros que vai ser cobrado nesse período até que ele desista, seja exatamente o mesmo que está sendo praticado no contrato.
finalmente, nossa última sugestão esse aqui diz respeito ao artigo 54G. Então, coloca ali como uma prática abusiva recusar entregar para o consumidor o contrato, o instrumento do contrato, a minuta do contrato. É claro que isso é abusivo, não precisava nem dizer, mas é importante ser dito. O problema é que não adianta dizer e não ter sanção. Do contrário, vira letra morta. É uma prática todos os dias que todo defensor público enfrenta. Eu preciso do contrato, do instrumento do contrato para entrar com a ação. E eu pergunto para a parte, cadê? Não me entregaram. Se ela é simples, ela não pede. Esquece, não sabe. Ou perde, às vezes, até. Mas ela vai lá, ela tem direito de pegar a segunda via. O banco sabe que se entregar para ela, ela vai poder agora ingressar com uma ação contra o banco. Então, o que ele faz? Não entrega. Eu oficio. O que o banco faz? Ignora meu ofício. Sem sanção, é letra morta. É importante que seja estabelecida uma multa toda vez que o banco recusar a entrega de uma minuta de contrato. E essa também é a nossa proposta. E nós vamos estar entregando isso de forma fundamentada no seu gabinete, deputado, e espero que essas considerações possam ser úteis para a realização do relatório, que possam ser acolhidas também dentro dessa